A regulação das plataformas digitais é algo fundamental para defender crianças e adolescentes, para defender a democracia, inclusive a liberdade de expressão. Do jeito que funciona hoje, é que está problemático e todos os dias produzindo violências e censura. Então, senhor presidente, tem que ser muito maquiavélico, abjeto, para poder se utilizar de uma pauta justa e cara, não só para a direita, mas para toda a população, de proteção às crianças, para poder, logo após, pedir regulamentação das redes. Eu quero aqui retomar alguns fatos que aconteceram não tem muito tempo, mas a internet acaba tendo uma velocidade muito grande e parece que as pessoas esquecem o que aconteceu. Há pouco tempo atrás foi lançado um filme chamado O Som da Liberdade, que relatava tráfico sexual, principalmente de crianças, no mundo todo. A esquerda não só fez chacota, mas como promoveu o cancelamento desse filme. Aqui nessa casa, PT e PSOL votaram contra o aumento de crimes hediondos, que abarca crimes como, por exemplo, estupro de vulnerável, que são de menores de 14 anos. Votaram contra. Votaram contra a castração química para estrupadores. Votaram contra, que incluía também o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Já se passaram meses. O que o Lula, presidente da República e do Partido dos Trabalhadores, fez? Até hoje não fez esse cadastro de pedófilo e predadores sexuais. Há pouco tempo atrás, a Fontinelli fez um vídeo denunciando esse Ítalo Santos, que agora está em voga, com o vídeo do Felca. Sabe o que aconteceu? A justiça derrubou o vídeo da Fontinelli. Por que agora a esquerda se juntou ao vídeo do Felca para poder denunciar algo que, na verdade, não estão denunciando nada, porque não fizeram nada contra o devido problema, mas se aproveitaram da sensatez, da popularidade do rapaz, para poder ter uma oportunidade para colocar de fato o que eles querem, que é a regulamentação das redes. Nem disfarçaram. No mesmo dia, Rui Costa anuncia que vai mandar um PL aqui para esta casa para poder regulamentar as redes. Agora, Ilha do Marajó. Eu fiz um vídeo que atingiu quase 100 milhões de visualizações. Nós levantamos milhões em dinheiro, em arrecadação para essa ilha. A gente entrou em contato com diversas famílias de lá. Eu tenho vídeos aqui de pessoas que receberam essa ajuda, pessoas que ficaram lá mais de um mês sem nenhum tipo praticamente de recurso, a não ser os nossos, para poder estar lá ajudando essas pessoas. E sabe o que a esquerda fez? Debochou da Ilha de Marajó, debochou das denúncias, porque o que está acontecendo hoje parece que Magno Malta, Dick Damares estavam jogando futebol, né? Porque essas denúncias têm anos e anos e anos. Quem instaurou a CPI, por exemplo, da pedofilia foi Magno Malta e com diversos parlamentares, inclusive dessa casa, que estavam lá. Então não é nada novo. Você sabe disso muito bem. Não é nada novo. O que é novo, entre aspas, é a desfaçatez da esquerda de usar isso para poder colocar como se estivessem preocupados com crianças e adolescentes. Agora, o que a esquerda de fato já fez para poder proteger as crianças e adolescentes, senhores? Ano que vem, faz 18 anos que o PT vai estar no governo, no executivo desse país. O que eles fizeram para poder aumentar as penas para pedófilos? Ai, Nicolas, mas aumentar penas para pedófilos não resolve. Tá. Então vamos fazer uma nova constituinte? Vamos propor prisão perpétua para quem faz crimes contra crianças nesse âmbito horrendo? Vamos ver quem vai estar favorável? O que eles já estão fazendo para poder defender as crianças e tirá-las como mão de obra do crime organizado? Não combatem nem o crime organizado. Sabe o que é defender a criança e o adolescente? É impedir com que ela tenha contato a conteúdos precoces e que sexualizam, que seja de baixo calão. Como, por exemplo, vamos falar de adultização, senhores? Agora vamos pegar no calo deles, Jordi. Vamos falar de adultização? Então vamos ser contra, então, crianças estarem, por exemplo, na parada LGBT, que tem um monte de música lá que sexualiza a criança, né? Gente nua, que coloca lá um monte de música promíscua, música que tem baixo calão. Ou seja, ninguém vai falar disso agora, porque o STF está prestes a liberar a criança da parada LGBT. Ou seja, quando uma mãe traz um filho para amamentar aqui em casa, nessa casa, aí é uma confusão. Porque, peraí, quer dizer então que para poder proibir uma criança de ler a Bíblia dentro da escola, vamos lutar contra isso. Mas para poder proibir uma criança de ouvir música de baixo calão, eu digo mais. Por que ninguém está falando sobre as crianças que são usadas em clipe de funk?
MCs com 12 anos fazendo música que eu não consigo comentar aqui. Por que ninguém se revoltou quando, por exemplo, teve uma apresentação lá na Escola Municipal do Rio de Janeiro, que o tema da música era Cavalão Tarado? Com uma música assim, eu não vou repetir aqui, porque eu sei também que pode ter criança ou adolescente que assiste meus vídeos. Agora, por que ninguém se revolta com isso? Pelo amor de Deus, gente. Tá de sacanagem. O símbolo das feministas é Simone de Beauvoir, que em 1943 foi acusada por corrupção de menores e inclusive perdeu a sua licença de estudo pelo Ministério de Educação da França. Eu quero reconhecer isso. O empenho do próprio presidente da CCJ, Paulo Aze, que não retirou da pauta, embora ele tenha sofrido obstrução sistemática, sobretudo do PL, aqui nessa comissão. E eu soube que, enquanto eu estava em outra comissão, fomos atacadas, deputada Sâmia, que é coautora junto comigo, junto com a deputada, então deputada Vivi Reis, por um deputado que não esconde o seu ódio e a sua misoginia contra as mulheres, chamando um projeto que, sim, protege crianças e adolescentes, sim, protege mulheres vítimas de violência, chamando um projeto de lobby feminista. Em primeiro lugar, eu sou feminista com muito orgulho, porque defendo o direito das mulheres. Segundo, aqui nós não fazemos lobby, nós fazemos luta política. E não só aqui na Câmara dos Deputados, como também fora da Câmara dos Deputados. Aliás, eles têm medo, deputado Alberto Neto, porque eles veem a fortalecimento da luta das mulheres. E há tanta hipocrisia que o mesmo deputado antes dizia sistematicamente estar preocupado com a erotização e a violência contra crianças e adolescentes. Quando, na verdade, a lei de alienação parental tem sido usado para, inclusive, obrigar crianças a conviver com genitores abusadores e ou violentos. Porque foram vários casos, não foi um nem dois. E é tão demagógico que depois do vídeo do Felca, aqueles mesmos que não querem regulamentar as redes sociais para obrigar a tirar discurso de ódio, inclusive violência contra crianças e adolescentes, vêm dizer que defendem crianças e adolescentes e, de novo, obstruem a lei de alienação parental. Em primeiro lugar, eu queria repudiar veementemente todos os ataques que os deputados do PL, principalmente, sofreram aqui neste dia, de uma forma absolutamente leviana, hipócrita, e a gente agora vai desnudar, então, a hipocrisia do outro lado. E o mais engraçado, senhor presidente, mais risível, é que a gente tem visto aí, inclusive nas redes sociais, coletivos feministas, sim, nos atacando, Márcia Tiburi criticando, questionando, chamando os deputados do PL de lobistas da pedofilia, sendo que essa foi a mesma que defendeu a lógica pro assalto. Essa mulher não tem moral para criticar quem quer que seja. Da mesma forma, falando de lobby da pedofilia, porque nós defendemos, sim, uma maior discussão, maturidade na discussão em relação, por exemplo, à alienação parental. Até porque o que nós queremos, sim, é a punição severa de bandidos, de criminosos, de abusadores. Agora, vamos ver quem, de fato, defende pedófilos, quem defende abusadores. E aqui eu não vou falar de especulações, eu vou falar de fatos. E aí, quem quiser pesquisar, basta olhar no Google, inclusive, e acompanhar aqui, inclusive, os anais dessa casa, para perceber quem votou de tal maneira. Então é engraçado, senhor presidente. Falaram de que acusaram, na verdade, a direita de defensores de pedofilia. Vamos ver quem defende pedofilia, então. Primeiro ponto que eu queria lembrar aqui, como já foi mencionado também, a lembrança do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. O Lula, ele vetou a parte que dizia justamente que tornava ali os dados acessíveis por 10 anos após o cumprimento da pena. E eu fui verificar quais os argumentos que foram utilizados para isso, porque se escondem atrás de argumentos técnicos. E eu fui olhar lá quais eram os argumentos que foram utilizados para esse veto. E aí estava dizendo que feriria princípios constitucionais, como, por exemplo, dignidade humana. Eu pergunto, dignidade humana para pedófilo vale, mas para criança não vale. Quer dizer que o pedófilo é quase que uma casta superior, porque a de criança está sendo violada, violentada, abusada, não vale. Devido ao processo legal, olha a seletividade desse pessoal. Devido ao processo legal, proporcionalidade, são os argumentos que foram utilizados em relação a esse veto do Lula ao Cadastro Nacional de Pedófilos, repito, em relação a esse trecho, tá? E aí eu pergunto, devido ao processo legal, proporcionalidade, agora, isso vale para quem? Para pedófilos, porque para velhinhas, idosas, inocentes, que não cometeram crime nenhum, que estavam ali com as suas bíblias, para essas pessoas, não vale. Débora do Batom, que pichou uma estátua, 17 anos, cadê a proporcionalidade disso? Pois é, para ela não vale, mas para pedófilo vale. Da mesma forma, a gente percebe aqui, né, estão aí aparentemente preocupados com os direitos fundamentais. De quem? De pedófilo. Mas de inocente? Não vale. A esquerda defende sim pena de morte. Para abusadores? Para estupradores? Não. Para bebês inocentes, porque defendem aborto. Hipócritas. Da mesma forma, a gente pode ir além, né? Lembrando aí do que foi votado na Câmara sobre a proibição da saidinha. Quem votou contra? Da mesma forma, quem vetou parcialmente? Lula.
A esquerda votou contra no plenário e Lula vetou parcialmente. Da mesma forma, a gente teve o projeto da castração química. Quem votou contra? A esquerda. Quem defende? Abusador, pedófilo, né? Pois é. Aumento de penas. Quem defende? Quem é contra? Quem é a favor? Basta olhar a digital de cada um. Ver quem é quem. Quem não assinou aqui é importante. Vamos verificar quem que não assinou, por exemplo, a CPI da exploração infantil lá no Marajó, como já foi denunciado aqui. Crimes bárbaros, gravíssimos. Quem não assinou? Dá um Google. Vê lá. Vê os deputados que não assinaram. Pode ter certeza que são deputados de esquerda. Então, quer dizer, quem é que defende pedofilia? Quem é lobista de pedófilo aqui? Então, a gente percebe uma hipocrisia constante. A gente percebe aqui a disfarçatez desse pessoal que, na verdade, chega aqui na Câmara dos Deputados, quer ficar gritando, supostamente em defesa da criança, mas simplesmente defende pena de morte para bebês. Defende aí que bebezinhos inocentes, no ventre das suas mães, são vulneráveis, mais vulneráveis de todos os seres, que eles não tenham aí direito de nascer. São esses mesmos que se levantam para dizer que protegem a infância. Da mesma forma que gostam muito de quando injetam dinheiro para, entre aspas, projetos culturais. Recentemente, né, 2023, se não me falha a memória, teve lá na Universidade Federal da Bahia, educando com o... Não vou mencionar aqui, sinceramente me recuso a mencionar, mas falava lá do orifício anal, mas me recuso a mencionar o nome. Enfim, então quer dizer, quem é que defende a infância? Quem é que defende a criança? Quem protege realmente a infância? Então, quer dizer, não venham desviar o foco. E aí pegaram, por exemplo, de fato, a gente percebeu ali o vídeo que foi revelador mesmo do influenciador Felca, que fez denúncias gravíssimas e que precisam sim de responsabilização. Precisam sim, os criminosos precisam ser responsabilizados. Agora eles aparecem, né, os paladinos da defesa da criança. E aí usam como pretexto para avançar uma agenda de censura, sim. Tudo de forma disfarçada. E são os mesmos que aqui, no debate democrático, votam em favor de pedófilo. E aqui eu estou falando de fatos. Eu não estou emitindo sequer uma opinião. Eu estou falando de fatos. Estamos falando de votações que aconteceram que qualquer cidadão brasileiro tem condição de saber que o que eu estou falando é verdade. Então, meus amigos, a gente tem que parar com a hipocrisia. Da mesma forma, quando foi falado aqui do lobby feminista, sim, que estão fazendo, vamos lembrar quem são as feministas? Vamos lembrar, por exemplo, nomes expoentes como Kate Millett, Simone de Beauvoir, Sulamit Firestone, que defendiam a revolução sexual. Pois é. Também isso favorece a erotização precoce. E são cultuadas pela esquerda, pelas feministas. Defendem crianças. As mesmas que lutam aí por revolução sexual. Em 1977, inclusive, há registros históricos, não estou eu dizendo aqui. Isso aí, há registros históricos que, salvo engano, em 77, tá? Lá na França, Sartre e Simone de Beauvoir assinaram lá petições em favor da libertação de pedófilos. E são pessoas cultuadas pelas feministas. Quem é que defende infância aqui? Quem é que defende criança aqui? Quem é que defende pedófilo aqui? Então vamos parar com a hipocrisia, com essa disfarçatez e vamos aprender com a verdade. Porque a verdade ela pode incomodar, mas ela liberta. Então aqui, senhor presidente, para finalizar, eu não tinha como ficar calada diante desses absurdos e principalmente esses ataques sistemáticos que o outro lado faz com deputados, inclusive do PL. E tudo isso para poder fazer o quê? Desviar o foco de um debate sério. De um debate que não deveria ter sequer ideologia. Um debate tem que olhar para frente e tem que visar única e exclusivamente a proteção da criança e da família que eles querem destruir. Muito obrigado, senhor presidente.